Olá, começa agora o SC Vale Notícias desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Confira os destaques de hoje. Número de casos de bullying nas escolas catarinenses cresce a cada ano. Universidade de Brusque faz parceria com o Hospital Albert Einstein. E no esporte, segunda rodada da Taça DL Cor é disputada em Gaspar. Um buraco se abriu no meio da pista na madrugada desta quarta-feira no quilômetro 116 da BR-470 em Ibirama. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cratera se abriu devido ao rompimento de um bueiro que passa abaixo da estrada. Ainda na madrugada, um deslizamento bloqueou parte da pista no mesmo trecho. Alterações no local por causa de uma tubulação de gás natural também podem ter contribuído para os problemas. A previsão é que a pista estivesse liberada até o meio-dia. Começaram ontem as inscrições para a etapa de Blumenau do circuito de corrida Unimed de Santa Catarina, que vai ser realizada no dia 18 de setembro. O valor da inscrição é de R$ 40 por pessoa. Clientes, médicos, cooperados e colaboradores da Unimed ganham 50% de desconto. Essa edição comemora os 45 anos da instituição e por isso vai ter algumas novidades, como o retorno das provas para as imediações do Parque Ramiro Ridger. As inscrições podem ser feitas pelo site que aparece na tela, assim como mais informações sobre o evento. Um número negativo para a educação no Brasil. Aproximadamente 70% dos alunos do ensino fundamental do estado dizem já ter sofrido algum tipo de bullying por parte de colegas em sala de aula. O dado é do IBGE e foi divulgado na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, colocando Santa Catarina na primeira posição dessa estatística no país. Com 68,1%, o estado ficou acima da média da região sul, que tem 63,4%. Outro número que chamou a atenção foi de localidade de origem do estudante com motivação para o bullying, que registrou 1,5% contra o 1,3% do país. A Kombi da Biblioteca Ambulante, projeto da Fundação Cultural de Blumenau, voltou a circular depois do período de férias. Até esta quinta-feira, a iniciativa vai levar museu e leitura para alunos de 11 escolas multisseriadas da cidade. O novo tema para as conversas com os estudantes é Memórias do Esporte, apresentando réplicas de troféus, medalhas e imagens de competições a partir da década de 60. O SC Vale Notícias traz hoje o quadro Desaparecidos. O objetivo é divulgar informações para ajudar na procura por pessoas que estão desaparecidas. Fábio Klotz, de 38 anos, morador de Pomerode, está desaparecido desde 2009. No dia 4 de março daquele ano, Fábio saiu para trabalhar e não voltou mais. No mesmo dia, o seu veículo teria sido encontrado a 7 quilômetros da própria casa em Pomerode, com todos os pertences dentro. Depois de 7 anos, o caso continua sem solução. Quem tiver informações sobre o desaparecimento de Fábio pode ligar nos telefones 3387-4502 ou 8828-0012. E quem tiver alguma informação sobre alguma pessoa desaparecida pode ligar para a Polícia Militar ou Civil. Bom, hoje é quarta-feira, dia de mais uma edição impressa do Jornal de Pomerode. Quem traz os destaques, as principais informações é o repórter Felipe Scos. Felipe, tudo bem? Tudo bem, Brian. Então, na nossa edição de quarta-feira agora do Jornal de Pomerode, na capa a gente vai trazer todas as informações da vitória do Floresta nesse final de semana na LPD. Depois de 13 anos de jejum, a equipe sagrou-se campeã novamente, vencendo o Atlético Pomerodense. A gente também vai trazer uma matéria sobre o corpo de baile de Pomerode, que participou de uma competição no Rio Grande do Sul e trouxe para casa 20 conquistas, né? Muito importante aqui para a nossa cidade. A gente também tem mais uma rodada do debate eleitoral, onde os candidatos vão falar sobre obras e infraestrutura. E a gente também traz as informações sobre o 5º Festival Internacional de Grupos Folclóricos, que aconteceu esse final de semana aqui em Pomerode. Tá certo, Felipe. Então, essas e outras informações na edição impressa. Obrigado, Felipe, pelas informações. Vamos agora com a previsão do tempo e a repórter Paula Soares. Nesta quarta-feira, as condições de chuva vão diminuir no sul do Brasil. O céu ainda vai ficar com bastante nebulosidade, mas já não há mais condições de chuva para a maior parte da região. No sul do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná, ainda há possibilidade para um pouco de chuva no período da manhã, mas a tendência é que ao longo do dia o tempo fique firme. Apesar da presença do sol, a temperatura ainda não vai conseguir subir muito. A mínima prevista para Curitiba é de 12 graus e 14 graus em Porto Alegre, máxima de 24 graus em Florianópolis.
Na quinta-feira já não há mais condições de chuva para nenhuma área. As capitais Florianópolis e Curitiba vão ficar com bastante nebulosidade, mas não há condições de chuva. Todas as outras áreas terão um dia de sol forte e tempo firme. O acumulado de chuva para os próximos dias mostra bons volumes para a região, pois a partir de sábado, uma nova frente fria vai avançar para a região e provocar chuva. Entre o Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, deve chover entre 50 e 75 milímetros. Algumas áreas podem alcançar os 125 milímetros. Apenas a faixa central do Rio Grande do Sul e o oeste do estado, que não passam de 20 milímetros acumulados. O Centro Universitário de Brusque fechou uma parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo para um programa de residência médica. O acordo foi fechado nesta semana em Brusque e a previsão é que as especializações comecem na cidade no segundo semestre de 2017. O Hospital de Azambuja e os postos de saúde devem receber os 6 residentes que ingressarem primeiro por processo seletivo. As especializações vão seguir o modelo do Hospital Albert Einstein, conhecido pela qualidade dos serviços a nível nacional. A ideia é trazer essa experiência para o Vale do Itajaí. Nos próximos meses, a equipe vai ser selecionada e vão ser feitas adequações para as regras do Ministério da Educação. Neste sábado foi disputada a segunda rodada da Taça DL Cor Convênios FM Gaspar. 14 partidas foram realizadas em 5 campos. Confira os resultados. No campo do Floresta, o Roma margem esquerda foi derrotado pelo Juventus por 3-1, a Estamparia Bimo fez 1-0 no Retranca e o Frei Comadre MD Veículos perdeu para o Blue Pão Canova Bem Bons Salgados por 2-1. Já no campo do 7 de setembro, Força Jovem perdeu para o Real Matismo por 1-0, o 7 de setembro venceu o Martins Bach Distribuidora por 2-1, Esporte Clube Cedrense e Ajax Ferro Velho Borba Milão Restaurante Açuvale ficaram no empate por 0-0. No campo da hora, o Deportivo Brusque venceu por 3-1 o Moreia Imobiliária Classe A, o Ferroviário Agropecuária Gaspar perdeu por 2-0 para o Loteamento São Pedro e o Volta Grande foi goleado pelo Cruzeiro Itaipava por 4-0. No campo do Marcelo Pofo, o Araldi e o Uruguaiana ficaram no empate por 2-2, a Sociedade Santos Dumont venceu por 1-0 o Juventus Sociedade Cruzeiro e o Lois HLS ficou no empate por 1-1 contra o Fofix. Por fim, no campo do Canarinhos, o Bela Vista fez 2-0 no Baixada, o Ciro Hala Kids Agropecuária Girassol perdeu para a Hot Car Estação por 2-1 e o Têxtil foi goleado pelo Olympiacos por 5-1. Também neste final de semana foi disputado o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike e Maratona em São Fidélis, no Rio de Janeiro, e teve catarinense fazendo bonito. 6 competições, 6 medalhas. Este é o saldo da ciclista indaialense Tânia Pickler Negerbon, no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Maratona. Nesse fim de semana, na prova disputada no Norte Fluminense, a atleta do Vale ficou na 2ª colocação em sua categoria. Segundo ela, foi de longe a edição mais disputada e de alto nível que participou. Nos últimos anos, Tânia tem se destacado em diversas competições e se tornou referência da modalidade no Vale do Itajaí. Dentre suas conquistas, as mais importantes são o Mountain Bike Marathon Água da Serra e Elite Feminina do Circuito Sul, além de ter vencido 12 vezes o desafio Márcio Mai de ciclismo. Bom, o SC Vale Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. Acesse as matérias que você acompanhou no jornal, também em scvale.com.br. Na semana passada nós falamos sobre a construção da casa de nossos novos vizinhos aqui do estúdio do SC Vale Notícias e prometemos voltar a falar sobre esse assunto. Então, acompanhe belíssimas imagens dessa história. Até amanhã.